Estamos juntos para mais um programa Igreja em Saída. E hoje nós vamos retomar uma experiência maravilhosa que nos mostra sempre os sinais de que a mão de Deus está sempre estendida sobre o seu povo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Que coisa boa conhecer vocês. A paz de Cristo esteja nessa casa. Amém. Eu vim saber de uma história muito bonita, agora pessoalmente, preciso ouvir vocês. Nós vimos como igreja a casa de vocês com um desejo de que a experiência de vocês nos ajude a chegar mais perto de Deus. A casa é sua. Então vamos entrando. Já tem café? Tá tudo pronto aí? Oh, coisa boa. Hoje o programa Igreja em Saída tem a alegria de voltar à casa de uma família. E voltar para trocar histórias. Ver como estão as coisas depois de tantos passos dados, depois de tantas conquistas. Nós estamos visitando hoje o Edson e a Isabel. Que alegria estar com vocês. Obrigado. Obrigada. Seja bem-vindo à nossa humilde casa. Vocês têm uma história muito bonita que me chamou a atenção. É tão bom ver no dia a dia da igreja e em meio à nossa sociedade tantas histórias que são edificantes, fortalecedoras e inspiradoras para a vida do nosso povo. Eu fiz um levantamento aqui sobre vocês. Vocês têm aí 30 anos de casados, não é verdade? Nós viemos com o programa hoje, até mesmo para a gente registrar nesse período que nós estamos vivendo aí, né? Festividades, Dia dos Namorados. E é muito importante a gente perceber que a experiência do namoro ela é para toda a vida. Quando um casal de fato assume em Deus Nosso Senhor o seu matrimônio. São quantos filhos? 3 filhos. 3 filhos. 3 filhos, 3 netos. 3 filhos, 3 netos, né? Isso. Nossa, vocês já são avós. Já. Coisa boa, hein? Mas vem cá, por volta de agosto do último ano, aí do ano de 2017, vocês foram surpreendidos, né? Por uma novidade que num primeiro momento causou muitos temores, né? Sim. Conta pra gente um pouquinho, Edson. O que se deu naquela época? Foi exatamente dia 24 de julho. Julho. Eu passei por um transplante de rim. Sim. Começou tudo em janeiro. O médico, fui fazer um check-up, eu estava com problema na visão. A médica foi fazer a cirurgia, eu já estava no centro cirúrgico, a doutora falou, a anestesista falou assim, não vou fazer cirurgia que você é cardíaco, você tá infartado. E mandou eu procurar um cardiologista. Aí eu fui pro hospital, fiz os exames, tudo certinho, fiz um cateterismo, daí levei o resultado pro médico, o médico falou, não, você não é cardíaco, você é renal crônico. Olha só. Daí me encaminhou para um nefrologista. É muito comum que isso aconteça, né? Porque, na verdade, os profissionais da saúde, eles começam a constatar algumas diferenças no organismo e levantar suspeitas, né? E aí, quando foi aprofundando o processo, então vocês se deram conta, com a ajuda médica, que o problema era renal. Isso, eu não sentia nada, não sentia sintomas nenhum, daí comecei a fazer um acompanhamento de maio. Aí fui de maio a outubro fazendo um acompanhamento com o médico. Então em maio descobriu-se que era renal. Renal. E aí o desenrolar dos fatos? Aí eu fui para hemodiálise, fiquei 8 meses fazendo hemodiálise, das 5h30 da manhã até as 10 no Hospital Cajuru. Sim. Fazendo hemodiálise, tudo segunda, quarta e sexta. E até que nesse meio tempo eu fui fazendo os exames e na espera de um doador. Foi identificado então que era necessário fazer um transplante. Um transplante. E fora isso a família foi fazendo, os amigos, a família foi fazendo os exames para ver quem era compatível comigo. Sim. E por coincidência
o meu filho mais velho, a minha filha e a Isabel foram compatíveis comigo. Foram compatíveis. Aí a doutora falou que... Eu diria que não foi coincidência. Não, pois é isso. São os planos de Deus, né? Tanto é providência mesmo, é, né? A doutora falou que isso acontece, em 1 milhão acontece um fato desse. 3 pessoas da mesma família. E eu falei para ela que isso era uma proteção, uma menção de Deus, né? Que era a mão de Deus que estava... Interessante, Edson. Sabe, Isabel, uma coisa que me chama muita atenção, quando eu olho para a minha vida, vejo de onde eu vim e tudo que eu já passei, quando eu começo a reler a minha história, eu percebo que, na verdade, Deus foi apontando os caminhos e providenciando tudo para que as coisas se desenrolassem na minha vida de acordo com os propósitos dele. Quando eu olho o seu relato e vejo aqui, quando você fala aí da compatibilidade de 3 familiares, né, e tão próximos, 2 filhos, uma esposa, eu vejo assim, olha como, Edson, Deus conduziu a sua vida e te preparou para que na hora certa você pudesse ter da parte dele a grande mostra do cuidado e do amor misericordioso dele para com você através dos seus, né? Quem foi? Quem foi? Quem é que decidiu ajudar nesse processo e como é que vocês tomaram a decisão? Quem é que realmente fez a doação? Foi a minha esposa. E isso, no dia que o médico falou para nós que eu ia ter que passar por um transplante, ela falou pro médico, ser eu que vou ser a doadora dele. Olha só, E tá o vendo? médico falou, né? Primeiro você vai ter que fazer os Tem que exames. fazer. Né? Eu falei, mas vai ser eu. Ela falou, né? Porque na verdade o médico já está acostumado a lidar com vários quadros e sabia, por exemplo, que é claro que esta seria a atitude de uma esposa. É. Olha que curioso, né? Tanto que no início eu não queria que ela fosse minha doadora. Eu falei, não, eu vou esperar, vou ficar na fila esperando. E ela falou, não, vai ser eu, e daí foi... Eu vejo claramente aqui na história os desígnios de Deus. Né? Os desígnios de Deus e as mostras claras do amor de Deus. É Deus agindo na sua história para te manter dentro do projeto que Ele estabeleceu para vocês. Isso é mais importante a gente levar em conta. Quando a gente relê a nossa história, a gente tem que perceber a presença de Deus na nossa vida. Sim. Quando vocês, hoje, né, quase um ano depois, têm a oportunidade de retomar essa história, olhando por tudo que se passou, como é que fica a fé? Nós já era bem fortalecido na fé antes de começar, né? Já todos esses processos da doença dele, né? Tudo, nós já era bem fortalecido na fé mesmo. Nosso filho, ele foi um ponto crucial na nossa vida. Ele era coroinha e ele que foi o nosso alicerce, que nos levou para a igreja e fortaleceu cada vez mais. Olha só, gente, o testemunho de um filho coroinha, né? Isso é muito importante. Eu costumo dizer na minha paróquia, Edson, Isabel, eu costumo dizer para as crianças que participam da catequese, para os coroinhas, para os adolescentes que participam da igreja, olha, é você quem vai insistir na sua casa para que seus pais encontrem um tempinho para Deus. Porque o argumento da família é sempre esse, a correria, muito trabalho, muitas coisas a fazer e às vezes não conseguem tirar um tempinho para Deus. Então, cobre sempre do seu pai, da sua mãe, um tempinho para Deus. Peça para eles te acompanharem na igreja, na missa, nas atividades da igreja. E assim foi. Foi. Seu filho, o nome dele É Leonardo. O Leonardo. Um ponto crucial na nossa vida, nossa fé. Teve momentos que eu saía da hemodiálise e eu falava para Isabel, eu vou desistir, eu vou entregar a minha. Para mim já deu, que eu não aguentava mais, pai. Então, e ele disse, não, vamos, você vai vencer. E meu filho sempre dando força. Então, entendo. Deixa eu falar uma coisa para você. De fato, fazer a hemodiálise é um processo doloroso, né? De muita insegurança também, né? Você está ali usando o último recurso para se manter fisicamente vivo, né? Vivo e todos os dias correndo o risco de não obter bons resultados, não é assim? Vendo o sangue sair do corpo, passar na máquina e retornar, isso abala muito o psicológico e o emocional da gente. Então, a gente fica... Dá aquele sentido de
aquele sentimento de impotência, né? Isso é verdade. Você fica vulnerável, Fica vulnerável. Fragilizado, abala o emocional, o psicológico. Várias vezes eu falava para ela, eu não venho mais, eu vou desistir, eu vou me entregar. A gente está conversando aqui sobre a experiência vivida e a fé. E eu observo aqui, por exemplo, vocês já pararam para pensar como seria a vida de vocês se vocês não tivessem na vida de vocês o filho que contribuiu para que vocês fizessem uma caminhada de aproximação para com Deus Nosso Senhor? Já passou na cabeça o que seria de nós, né? Talvez eu não estivesse mais aqui agora dando esse testemunho para... Não teria força para enfrentar essa batalha, né? Veja que curioso. Eu volto naquele ponto. Olha o que Deus preparou na sua vida, Edson. Né? Ao longo de toda a sua história. Ele foi escrevendo e colocando aqui vai essa esposa, o organismo deles vai precisar estabelecer esse caminho, eu vou conceder a eles a graça da paternidade, da maternidade e de alguém que também os salvará na dimensão espiritual. Nós não estamos falando aqui só de uma cirurgia renal. Sim. Nós estamos falando da dimensão espiritual, porque o ser humano é um todo. Olha que curioso, né? Teve momentos na minha vida, eu me perguntava, será que eu fiz alguma coisa de mal, de errado? E isso Deus está me castigando? Então tinha momentos que quando eu estava na hemodiálise eu ficava pensando nisso. Será que isso é porque eu fiz alguma coisa de errado no meu passado? E graças à minha família que me deu suporte, que me sustentou, Sim. eu consegui vencer essa batalha, essa luta contra a doença. E hoje eu só tenho a agradecer a Deus e a Nossa Senhora por tudo que eu passei. Foi, como diz o Padre Reginaldo, isso é uma tempestade. Graças a Deus ela passou na minha vida já. Então, vocês diziam que o filho contribuiu muito para restabelecer a relação de vocês com Deus Nosso Senhor, né? isso. E isso é muito importante na família. A relação de vocês com a igreja, como é que ficou a partir daí? Aí, Padre, ficou mais fortalecida, nós se dedicamos mais, tipo assim, no momento eu estou afastado porque eu tive, devido a esse meu problema, eu tive que passar por uma outra cirurgia de descolamento de retina, então eu estou me recuperando de uma cirurgia. Colou já? Não, está recuperando. Está recuperando? Está tudo certinho? Certinho. Na verdade, o descolamento de retina, que era a experiência anterior, foi o aviso, né? Foi o aviso. Foi o aviso. Foi num aviso. Eu estava com descolamento de retina nas duas vistas. Eu fiz numa antes da cirurgia e agora eu fiz, depois da cirurgia, que eu me recuperei, fiz da vista esquerda. Você já pensou nisso? Será que se você não tivesse o problema na retina anterior, não teria descoberto, né? Então aí Deus falou assim, meu filho, através dos profissionais, vamos cuidar do mais grave primeiro e depois vem o outro. Então, hoje eu posso dizer aqui para quem nos acompanha em casa, no programa Igreja em Saída, que foi todo um processo, de fato, né? Foi uma caminhada, né? Tudo teve o seu... Quanto tempo faz que você fez essa outra cirurgia? Vai fazer 2 meses. 2 meses, olha aí. Olha, gente, como é que ele tá, né? Graças a Deus. Isabel, o que você diz disso? Vocês têm conseguido fazer a leitura da ação de Deus na história de vocês? Na vida familiar de vocês? Sim. Fazemos, Padre, todo sábado nós se reunimos aqui, eu, meu filho, a minha filha, a gente convida alguns amigos aqui, uma vizinha, a gente faz um terço, todo sábado a gente faz um terço aqui em casa. E a gente sempre agradece a Nossa Senhora, a mãezinha querida que passou à frente, que nos protegeu. E nós só temos a agradecer, né? Quando um casal está enamorado, apaixonado no início da vida adulta, estabelecendo um projeto de vida, na grande maioria das vezes não faz ideia do que está por vir. Né? A vida é um todo. Tem o sentimento, tem as emoções, a fase inicial, né? É de paixão. Depois, quando isso se torna amor, isso vai se tornando uma realidade concreta. Hoje, por exemplo, vendo a experiência de vocês, o que eu vejo aqui é uma verdadeira experiência de amor. Hoje, o programa Igreja em Saída vem à casa de vocês com esse intuito também, de mostrar as consequências do amor.
né? E as provas de amor que vão sendo dadas na relação espontaneamente. Você já parou para pensar nisso, Isabel? Já. Você imaginava que você ia namorar o polícia? Ele já era polícia? Não. Na época que vocês iniciaram um relacionamento? Depois que a gente casou, acho que tinha 1 ano de casado ou 2, daí que ele entrou na polícia. Porque quando eu percebo assim que os casais, quando estão cheios de propósitos para estabelecer uma vida a dois, sempre pensa romanticamente o futuro. E na prática as coisas vão exigindo uma nova postura, um jeito de lidar com a realidade, com as coisas, e às vezes até exigindo respostas. A vida perguntou para vocês num determinado momento, e para você, Isabel, perguntou: é para valer mesmo, Isabel? Né? Olha que interessante. Eu tive uma capaz de base, dizer, o casamento é tipo um diamante. A gente vai lapidando ele para dar a fórmula e dar o brilho da boniteza da joia, né? É verdade. Tem horas que dói. Então... A gente não faz ideia, né? Se o diamante pudesse, se a pedra bruta pudesse gritar a dor que experimenta pelo fato de estar sendo lapidada, né? Agora, como nós não somos pedras, né? Mas somos obras do próprio Deus e a obra-prima, que é o ser humano, então é importante nesta hora a postura de fé. E aí se permitir realmente a lapidação, e é um pouco isso que vocês têm experimentado ao longo desses anos todos. Me falem um pouquinho como tem sido aí esse pós-cirurgia renal, pós-cirurgia da retina. Padre, graças a Deus a minha vida tá normal, segue normal, meus afazeres, tudo normal. Só que uma vez por mês eu tenho que ir ao médico, fazer acompanhamento, tomar medicamento contínuo, eu tô tomando para rejeição, mas graças a Deus tá normal a minha vida. A gente tem as limitações, né? Tem as coisas que a gente não pode fazer, mas graças a Deus tá normal, vida que segue, a gente vai tocando o barco, né? Vida que segue, é verdade. Hoje eu venho com o programa Igreja em saída até a casa de vocês para mostrar as experiências de amor na prática. Eu vim hoje ouvir um pouco a história de vocês, mas na verdade, como igreja, fazer aquilo que o Papa Francisco nos pede. Ir ao encontro do povo, na realidade do povo. Meu desejo aqui é, além de ouvir um pouco a história de vocês, rezar com vocês, trazer a bênção de Deus, nosso Senhor, para vocês e aprender com vocês, aprender. Quando vocês entraram nessa situação de sofrimento, que foi a constatação de todo esse problema, eu tenho certeza que as perguntas imperantes seguiam o mesmo norte. Por quê? Hoje eu tenho certeza que vocês já entenderam que a pergunta que devia ter sido feita é: para quê, Senhor? O que o Senhor quer nos ensinar com esta experiência, sabe? Já passei por inúmeras situações de sofrimentos na minha vida, que no final eu olhei para trás e agradeci a Deus. Agradeci a Deus porque eu percebi que com a experiência dolorosa eu vivi uma verdadeira lapidação e eu me tornei melhor. Para o mundo, para a vida, para as pessoas, para a minha família, para a igreja, para o ministério sacerdotal. Tem sido assim? Por aqui? Tem. Olha, deu uma mudança de... Nossa vida deu um giro de 360 graus. A gente viu quem é amigos nossos de verdade, que nos acompanharam, aos ministros. Eu tenho a agradecer que quando eu não podia ir na missa, eles traziam a Eucaristia para nós, tanto quando estava pós-cirúrgico, né? Todos os amigos vinham, eles chegavam a brigar para ver quem trazia a hóstia para nós, Coisa boa, hein? E graças a Deus a gente nunca, como diz uma amiga nossa, uma missa, nós somos guerreiros de Deus que temos muita fé, muita vocação em Deus e em Nossa Senhora, que não foi fácil passar essa batalha. Você também disse há pouco que está meio afastado por causa do pós-operatório, né? Mas, na verdade, isso não é afastar-se das atividades. Não. É realmente se restabelecer. Né? Está na revisão. Isso, né? Tá no processo check-up, de restabelecimento
de todas as áreas para poder depois continuar na ativa, né? Hoje vocês são um homem e uma mulher de Deus, uma família orientada pela fé, que se relacionam com o Senhor, que se alimentam da Eucaristia, que vivem a palavra, né? E por isso, de vez em quando se faz necessária, sim, uma recuada estratégica para restabelecimento, para depois poder estar na ativa, né? Eu fico muito feliz por trocar essas histórias com vocês, e eu gostaria de voltar no assunto de que estar aqui nesse período de namoro, nesse período em que a gente celebra aí, né? O mês de junho é muito comum a gente celebrar o Dia dos Namorados. Quando a gente vem conversar com vocês um pouco sobre isso, é também para deixar um alerta para você que está em casa, para você que é jovem e que está escrevendo a sua história, estabelecendo uma vida para o futuro. É um momento de realmente pensar, né, nas consequências e se preparar para isso. E nada melhor que se preparar em Deus desde o começo, né? Se projetar, se programar, se orientar à luz da palavra de Deus, se preparar para o matrimônio, como o casal que testemunha aqui para nós sua fé no programa Igreja em Saída, e mostrar que ainda que exista um momento, um período bem romântico no início do relacionamento, a vida vai desafiá-los depois. Ela desafia a todos nós depois. Eu digo para vocês, de vez em quando eu brinco com isso, porque às vezes as pessoas pensam que o sacerdote, ele porque não casa, não tem um matrimônio, não constitui uma família biologicamente falando, que talvez ele não tenha sentimentos e não tenha amor, né? Eu pensava no sacerdócio com um romantismo, né? Quando eu entrei para o seminário, eu achava que eu entraria para o seminário de mãos entrepostas e que seria só rezar. Depois a vida na prática foi mostrando várias faces e em momentos foi necessário tomar decisão séria, tive enfrentamento com realidades complicadas à minha volta, e aí foi preciso identificar o amor que estava dentro de mim em relação a Deus Nosso Senhor para sustentar a decisão que eu tomei. É a mesma coisa do matrimônio. Eu costumo dizer que o sacerdócio é como que um matrimônio, porque é um amor que se revela a cada dia e você precisa de fato estar disposto a assumir os sacrifícios, as duras penas, né? Muitas vezes, por exemplo, até aqui hoje no programa Igreja em Saída, às vezes as pessoas nos veem, nos assistem pela TV e acham que o padre é um ser superior. A gente é humano, como vocês são humanos, os problemas acontecem no dia a dia. De vez em quando eu tenho que dar uma parada para dar uma olhada na saúde, refazer as forças. Tem a luta do dia a dia. Na paróquia em que eu trabalho, por exemplo, nós temos até missa nas comunidades rurais, o trabalho com hospitais, com causas, né, onde nós nos deparamos com os sofrimentos do povo. Então nem tudo é rosa e flor, né? Na vida não é, mas é importante a gente perceber que é na vida que se revela o amor que nós temos ao chamado que Deus nos fez. Eu para o sacerdócio, vocês para o matrimônio. E é muito bom hoje trazer para o programa Igreja em Saída o testemunho de vocês. Vocês nem se dão conta, mas a história de vocês é um testemunho. Testemunho de fé, testemunho da ação misericordiosa de Deus Pai, Nosso Senhor, na vida dessa família, sabe? É realmente um combustível para que outras famílias que estão passando por tempos difíceis não parem na pergunta, por quê? Mas se perguntem na fé, para quê, Senhor? Em que sentido essa adversidade que nós estamos enfrentando pode nos ajudar a crescer? E clamar de fato a misericórdia de Deus para seguir adiante, né? Porque com Deus nós conseguimos ir mais adiante e vencer as batalhas do dia a dia. Isso é verdade, sem dúvida. Eu gosto muito de fazer essa pergunta, para quê, Senhor? O que o Senhor tem reservado para nós? E hoje, vocês que a partir de um determinado momento até começaram a se perguntar para quê, já tem a resposta. Se tornaram mais gratos a Deus Nosso Senhor, mais fortes na fé, mais comprometidos com a vida de vocês na igreja, e esse amor agora de forma muito sólida, muito concreta, enfrentando as batalhas da vida, se torna um exemplo para tantos outros casais, para tantas outras famílias. E como é bom poder ouvir
de fato, o testemunho de vocês. Mas eu preciso entrar com um intervalo agora. Não saia daí. Dentro de alguns instantes, estaremos novamente aqui com o programa Igreja em Saída, diretamente da casa do Edson e da Isabel, eternos namorados. Muito obrigado por partilharem a história de vocês conosco. Tá? À disposição. Eu quero deixar esse recado e eu quero fazer hoje por vocês assim uma oração com vocês, pedindo a graça de Deus Nosso Senhor sobre esta família. Porque a oração eu considero de fundamental importância para a vida de uma família, para a vida de eternos namorados, que revelam esta relação de comprometimento com os compromissos do matrimônio para toda a vida. Estou vendo aqui que tem uma imagem ali de Nossa Senhora Aparecida. Vamos fazer perto da imagem de Nossa Senhora esta prece? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sabe o que eu peço a Deus, Nosso Senhor, por intercessão de Nossa Senhora Aparecida? Que a história de vocês no programa Igreja em Saída seja uma experiência inspiradora para fortalecer o relacionamento de outros casais. Eu quero rezar junto com vocês por todos os casais, por todos os matrimônios. Quero rezar a Deus Nosso Senhor por você, que tem o seu namoro, que se prepara para definir a sua vida futura. Somente a bênção de Deus que nos sustenta nas batalhas da vida. Pai de misericórdia, diante da imagem da Senhora Aparecida, eu elevo a vós esta prece por todos os casais enamorados, aqueles que no namoro se preparam para o matrimônio, aqueles que estão se casando nos próximos dias ou que se casarão em breve. Rezo, Pai de misericórdia, por todos os casais que passam por tempestades, por tempos difíceis em suas vidas, que enfrentam a noite escura, vulneráveis e fragilizados, atemorizados em consequência das provações do cotidiano, da insegurança diante dos problemas de saúde na família. Abençoai, Senhor, a todos os teus filhos e filhas que passam por essas horas em suas vidas. E abençoai, ó Pai, este casal, Edson e Isabel, juntamente com eles, seus filhos e netos. Estendei vossa mão por sobre esta família e permita que a Imaculada Conceição, de quem nos lembramos nesta imagem da Senhora Aparecida, seja presença contínua nesta família, estendendo seu manto sobre esta casa. Deus, Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, peço que abençoes esta relação amorosa de Edson e Isabel. Derrame teu Espírito neste momento. Eu oro pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, para que fales a mim e através de mim ao abençoar este casal nessa visita. O Senhor uniu esse casal com a tua habilidade divina e permitiu que eles se casassem, tendo um grande plano para as suas vidas. Senhor, comece a tocar seus corações, para que possam saber cada dia mais o caminho exato a seguir, estando sempre em acordo pelo diálogo, pelo respeito, pela vivência dos vossos ensinamentos. Oro, Pai de misericórdia, para que este marido, Edson, sempre honre e ame sua esposa, preferindo-a acima de todas as realidades que possam distraí-los na vida. Oro para que esta esposa, Isabel, respeite e ame cada dia mais o seu esposo, continuando a dar-lhes sinais de seu amor, como assim se deu no período da dor e do sofrimento, quando houve a intervenção cirúrgica. Pai, dê-lhes uma porção extra de tua graça,
para lidar com as decepções do dia a dia. Decepções que a vida pode lançar na convivência conjugal no interior dessa família. O mais importante, Pai, mantenha-os perto de Ti, como já fizestes desde o início, colocando o Filho como sinal para que eles voltassem a uma intimidade maior convosco. Pai, Tua palavra diz que nunca nos deixarás, nunca nos abandonarás. Por isso eu peço, ajude-os para que mantenham-se sempre unidos a vós, em primeiro lugar, e depois unidos entre si e para com seus filhos. Pedimos, Senhor, todas essas coisas, em nome de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Por favor, estendam a mão de vocês aqui, próximos a mim, assim. Meus queridos, o que Deus uniu, Ele continue fortalecendo e abençoando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado por me receber em nome da TV Evangelizar. Nós estamos, de fato, indo ao encontro do povo de Deus. E quando nós vamos ao encontro do povo de Deus e encontramos uma experiência bonita como esta, nós saímos mais fortalecidos ainda e mais inspirados e motivados para continuar indo ao encontro do Cristo que está em cada família. Hoje eu trouxe uma lembrancinha para vocês também. Eu trouxe aqui um terço para vocês, uma lembrancinha, e eu trouxe, Edson, um livro do Padre Reginaldo Manzotti, Combate Espiritual no Dia a Dia, e com uma dedicação especial. Tem aqui também uma dedicação do próprio Padre Reginaldo Manzotti para vocês. Que Deus abençoe, viu? Amém. Meus queridos, assim nós vamos encerrando mais um programa Igreja em Saída, nesse período festivo de comemoração dos namorados. Pedimos a Deus nosso Senhor que abençoe a cada um de vocês. Continuem acompanhando a nossa programação. Se você acompanhou os nossos trabalhos no programa Igreja em Saída e se sentiu inspirado a acompanhar mais a TV Evangelizar em sua programação, eu te peço, eu estendo a minha mão. Seja um fiel colaborador. Associe-se à nossa obra. Ligue para nós, conforme o número de telefone que aparece aí no seu televisor. Fiquem em paz e até o nosso próximo encontro no programa Igreja em Saída, se Deus quiser.